presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, suspendeu as taxas sobre o México. Eu vou conversar com o Luca Bassani, que vai trazer as informações para a gente agora, mas é uma suspensão temporária, né, Luca? Conta aí, bem-vindo. É isso mesmo, Evandro. Após este final de semana, com vários anúncios de tarifas aplicadas aos países vizinhos dos Estados Unidos, o presidente Donald Trump, hoje pela manhã, voltou atrás e disse que as taxas sobre o México estão suspensas pelos próximos 30 dias, que por pelo menos um mês, essas taxas de 25% sobre os produtos mexicanos não serão aplicadas. Trump disse através das redes sociais que conversou com a presidente do México, Claudia Sheinbaum, e que ela se comprometeu a reforçar a segurança nas fronteiras, principalmente nos pontos onde muito tráfico de pessoas e de drogas acontece entre os Estados Unidos e o México. E se responsabilizou por colocar cerca de 10 mil soldados mexicanos, dos mais competentes, naquela região, não só para evitar com que imigrantes ilegais entrem nos Estados Unidos, mas também o fentanil, uma das drogas que tem causado grande problema nas cidades norte-americanas, com uma epidemia de usuários por várias regiões. Trump também disse que essas negociações continuarão durante as próximas semanas, encabeçadas pelo secretário de Estado Marco Rubio, também com a sua presença, e que acredita que essas medidas tomadas são realmente importantes para os dois países. Vale dizer que tanto para um lado quanto para o outro, nesta relação, temos os maiores responsáveis pela balança comercial alheia, né? O maior parceiro comercial do México são os Estados Unidos, e o maior parceiro comercial dos Estados Unidos são o México, em um comércio de aproximadamente 700 bilhões de dólares anuais, considerando ambos os lados, no qual o México tem uma vantagem, tem um superávit, já que produz várias partes para a indústria automotiva, para outros maquinários, e também exporta petróleo cru, algo que é crucial para vários setores estratégicos dos Estados Unidos, e exatamente por isso que talvez Trump tenha voltado atrás, segundo alguns analistas. Agora, com o Canadá, a situação é totalmente o oposto. O primeiro-ministro Justin Trudeau retaliou com 25% também sobre os produtos americanos, enquanto que aqui na Europa os líderes se reúnem em Bruxelas, temendo que as tarifas sobre a União Europeia já sejam aplicadas a partir da semana que vem, o que também ia afetar bastante os países da zona do euro. Obrigado pelas informações, Luca Bassani. Um ótimo trabalho para você. Alangani, o que Donald Trump está querendo com essa história? Porque ele lança uma medida e, de repente, ele suspende essa medida por um tempo. Ele quer mandar um recado? Ele quer movimentar as placas tectônicas aí de outros países? O que está rolando no Eu acredito que sim. É uma estratégia de negociação, então ele escala, né? Ele blefa num primeiro momento, depois ele volta atrás, escala novamente, né? Mostrando que um aumento de tarifa é possível. Hoje, as bolsas, né, no mundo acordaram ali em queda, os índices futuros, por conta do tal do tarifaço do Trump. Ele manteve para a China, manteve para o Canadá e recuou em relação ao México. O que ele atende com isso, Evandro? Basicamente, a política de imigração, então ele usa de uma arma comercial para ter vantagens ali em relação à imigração, acabar com a imigração ilegal, uma boa parte vem do México, pela fronteira mexicana, mas também equilibrar esse jogo no comércio internacional. Ele alega que os Estados Unidos saem perdendo porque a balança comercial norte-americana, exportação menos importação, é deficitária em relação a vários países e tenta equilibrar esse jogo por meio do aumento da tarifa. Agora, o grande problema é que o aumento do preço, né, da mercadoria exportada para os Estados Unidos é um encarecimento para o consumidor. É isso que diz a teoria econômica. Inclusive, o próprio Donald Trump reconheceu isso em discurso. Ele falou, olha, num primeiro momento, a população vai sentir dor, né? Mas, a longo prazo, vai ficar melhor, segundo as palavras de Donald Trump. O que você acha, Segré? Eu concordo com Alan. Diria que a metodologia de Trump, para algumas coisas, pelo menos nesses primeiros dias, está dando certo. Ele colocou uma taxação de 25%, México, Canadá, 10% China, deve vir uma taxação para Reino Unido também, mas eu gostaria de observar o que aconteceu com Panamá. Ele mandou um recado dizendo, o Panamá acabou, não está desse jeito. O presidente do Panamá disse, não, o canal é nosso, o dinheiro de vocês não serve e tal. E agora já avisou o presidente de Panamá que, depois de uma reunião com Marco Rubio, não será renovado o contrato com a China. E que, inclusive, se o contrato permitir, será anulado o contrato, ou terá ruptura do contrato antes do prazo.
Então, ele está jogando uma questão utilizando tarifas de importação e exportação, mas o resultado até agora, para alguns casos, ele mostrou que tinha argumentos e tinha potencial de dano para quem exportasse para os Estados Unidos. No caso do Panamá, deu certo. No caso do México, a presidente disse, não, fica tranquilo, Trump, eu vou renovar essa questão da preocupação das fronteiras. Está dando certo. Vamos ver agora a questão da inflação que ela mencionou. Fala, Piperno. Trump age como ele inaugura a teoria do estupro diplomático. Ele age como um estuprador que chega para uma moça e fala assim, eu quero um beijo. Ela fala, não vou te dar um beijo. Ele fala, não, se você não me der um beijo, eu vou te estuprar. O que está acontecendo é isso, porque, veja, já passou do momento da gente considerar isso meramente bravatas. Ele está mexendo com a economia mundial, com praticamente todo mundo, e é só ver o que aconteceu com bolsas e moedas lá da Europa hoje. Hoje de manhã, por exemplo, quando o real abriu, o dólar já tinha aumentado 10 centavos por conta disso. Depois caiu tudo de novo. Até fechou com leve queda. Mas o euro, por exemplo, hoje fechou a menos de R$6. Teve um dia que eu brinquei com o Segre aqui que eu venderia os meus euros por ele, porque estava a 6,60. Então, ele está mexendo com muita coisa. Veja, o que aconteceu com o Canadá, e no final de semana ele voltou a repetir a infame proposta de fazer do Canadá, a ideia, né, de fazer do Canadá o 50º estado americano, né, falando que o Canadá não tem utilidade nenhuma, só gasta e tal, não sei o quê. No caso do México, ele também ameaçou com essa taxação de 25%. A presidente do México pagou para ver, falou, também vou impor. E aí, então, acordaram que nos próximos 30 dias não vai ter sobretaxação de lado algum até negociar essa questão de fronteiras. Como aconteceu também com uma proposta de golpe de força lá contra Dinamarca barra Groenlândia. A China, por exemplo, também já disse que vai avaliar retaliação. Então, veja, isso, num primeiro momento, quem pode pagar a conta é o consumidor americano, sim. Por quê? Porque é exatamente uma estratégia que beneficia grandes corporações e dane-se o público. E dane-se também a diplomacia internacional. Porque agora estamos diante de um novo momento em que a diplomacia internacional vai ser feita à base da força. O que você acha, Gani, que foi? Não. Eu só pegando um gancho no que o Piperno falou, o Trump ele vai testando, né? Porque tudo isso é muito novo. Então, primeiro, ele testa a opinião pública dos Estados Unidos, né? O próprio eleitor dele, né? Porque ele foi eleito com essa plataforma. Agora, eu vou colocar isso em prática, isso pode gerar inflação nos Estados Unidos, e aí ele testa, né? Como é que este eleitor vai reagir? Ele testa também o apoio do Partido Republicano, né? Será que o Partido Republicano endossa ou não? Não estou dizendo aqui o governo, mas o partido. E o terceiro, ele testa a reação também de outros países. Como é que os outros países vão reagir, né? Porque uma coisa é os outros países simplesmente aceitarem isso. Agora, se tiver uma reação por parte dos outros países, aí é bastante complicado. Principalmente uma reação da China, que traria uma inflação para os Estados Unidos, com aumento de preço para os consumidores norte-americanos. José, para a gente finalizar o debate aqui, você acha que está havendo um estupro diplomático aí, como menciona o Fábio Piperno? Não pode nem usar. Esse é um termo muito complexo, muito difícil, né, de ser usado assim no dia a dia. Na verdade, é o seguinte, é uma novidade boa, será um excelente presidente, mas um presidente dos Estados Unidos. A gente tem que entender que o Trump foi eleito diante de uma novidade. Os americanos não querem ser mais aqueles pais do mundo, tá cortando verba social para outros países, ajuda a instituições internacionais e, naturalmente, vai abrir mão desse poder que os Estados Unidos têm, né, de se ligar com todos os países, de ter um affair com vários países, várias regiões do mundo, exatamente por ajudas desse tipo e preocupações com regimes e tal. O Trump está dizendo o seguinte, nós vamos trazer de volta os Estados Unidos para os americanos
E os americanos primeiros, os que chegaram primeiros, que todos lá são imigrantes. Então, é positivo sim, mas para os Estados Unidos. E ele está vendo, indo e vindo exatamente para definir o que é melhor. Olha, antes me diziam, no momento lá em que houve uma dificuldade lá para saber quem era o presidente dos Estados Unidos, me disseram, nós aqui estamos mais preocupados quem será o presidente de uma grande empresa que movimenta muito mais as empresas e o mercado aberto do que exatamente o presidente. E Donald Trump está mostrando ao contrário, dizendo assim, olha, o presidente dos Estados Unidos manda e manda muito e é muito importante no jogo. É isso que ele está dizendo, está trazendo poder para ele e quem tem poder negocia melhor. Ele é um negociador. Bom, eu vi que o Piperno discordou de parte do seu argumento aqui, só vou abrir mais um espaço para o Piperno para a gente poder seguir com a nossa cobertura. Fala, Piperno. Porque não é simplesmente uma tentativa, uma estratégia para impor uma pretensa superioridade e tal. Vejam, não é uma forma de extrair alguma vantagem comercial, por exemplo. Quando ele fala em tomar posições, inclusive, eventualmente até tomar territórios lá da Groenlândia, quando ele faz esse tipo de ameaça ao Canadá, quando fala, por exemplo, em, de alguma forma, recuperar a posse do Canal do Panamá. Então, isso não é simplesmente negociação comercial. A gente está falando, inclusive, em ameaças territoriais. Isso é muito diferente. A briga lá com a China, taxa para cá, taxa para lá, eles que se entendam. Mas, Zé, quando você ameaça... Zé, eu ou você falarmos, o Brasil devia tomar uma ilha não sei de onde, é uma coisa. Quando o presidente do país mais forte do mundo fala, país tal, eu vou tomar o seu território, pera lá. A gente está voltando ao bonapartismo? Que negócio é esse? Vai lá, Zé, finaliza aí. Piperno, lá em Minas, a gente costuma muito comparar com truco. Você truca, num determinado momento você tem que mostrar as cartas. Então vai chegar esse momento. Mas no mostrar as cartas, ver quem tem garrafa para entregar. Perfeito. Mas no jogo... Mas veja, o jogo de truco em Governador Valadares, a única coisa que tem em comum com os Estados Unidos é um monte de gente que exporta para lá e que vão ter que voltar tudo agora. Então, perfeito. Truco é uma coisa. O presidente do país mais importante do mundo ameaçar, tomar territórios, isso não é truco, isso é estupro. Vamos ver, né? Quem que vai colar o zap na testa de quem, né, Zé Maria? Só pá! Exatamente. Bom,